Boa tarde a todas as pessoas, espero que estejam todos bem. Vou começar agradecendo aqui o convite no pessoal da Maiara, com quem eu interagi bastante, então é um prazer estar aqui enquanto Ministério para discutir um pouco sobre a bioprospecção e cumprimentar a Manuela, a Cláudia e a Cristiane que já participaram, vão estar nesse painel. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Quando eu recebi o convite de vir tratar sobre o papel estratégico de um programa nacional de bioprospecção, eu fiquei pensando, como toda palestra que eu vou, o que é o Ministério de Ciência e Tecnologia? O que é a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos? O que é o Departamento de Programas Temáticos? O que eu, enquanto gestor público, estou aqui fazendo? É um monte de letra, é estratégico, é temático, pode ser tudo e pode ser nada. Então, eu gosto só de trazer o contexto e acho que a minha apresentação ela vai passar por esses três pontos. É entender o que o departamento qual eu estou à frente tem a conexão com bioprospecção, o que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia se conecta com bioprospecção e o que nós já estamos fazendo. Eu trouxe um case que eu acho que funciona muito bem para a situação, que é com dinheiro público e já tem resultados. Então, essa é a estimativa. Eu tenho 30 minutos, né? Vou tentar, eu costumo ser sintético, eu vou tentar cumprir os 30 minutos. Como eu estava falando, a estrutura do governo federal ela vai seguir uma estrutura muito parecida. Os ministérios têm suas secretarias finalísticas e a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, é qual está o meu departamento, segue o mesmo princípio. O que a nossa secretaria ela tem como papel principal? Esse regimento interno, essa legislação. Articulação de políticas voltadas para a formação de recursos humanos em ciência e tecnologia. Então, uma aproximação muito com a academia, de ouvir demandas e transformar isso em direcionamento de dinheiro público para isso. A secretaria ela tem dois departamentos, o de programas temáticos, que é o que eu estou à frente, e o de clima e sustentabilidade, que vai cuidar de biodiversidade. Então, é uma conexão muito, como a Manuela estava falando sobre BBNJ, CDB, tudo isso fica no departamento de clima, mas bioeconomia está no meu departamento, ou seja, tudo é muito conectado. Então, eu cuido de áreas como bioeconomia, humanas e sociais, gestão do Programa Antártico Brasileiro, que é Ciência para o Oceano e Antártica, e toda a área de saúde, biotecnologia e agrárias. O que direciona ou subsidia, o que delimita a ação do Ministério dentro da Secretaria, dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia? A gente tem a Política Nacional, que vai trazer os pilares principais, os desafios e as diretrizes. A gente vai ter uma Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia que vai delimitar as áreas estratégicas alinhadas com a política, mas para ter um andamento. E mais especificamente, eles têm os planos setoriais de ciência e tecnologia, ou seja, dentro dos planos de ação, a gente vai ter as ações, as metas específicas para atacar cada uma das áreas estratégicas definidas dentro da política. Então, a organização e o direcionamento de uma política pública de ciência e tecnologia, ela vai passar por uma política, pela estratégia e pelos planos setoriais. E como que se escreve isso? Como que começa isso? Como que é a discussão? Por que é a atuação enquanto órgão federal? A gente acabou de passar pela 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Foi uma conferência que já estava assim, sendo almejada há muito tempo, que a última tinha acontecido em 2010. Foram 14 anos que nós não tínhamos uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E essa conferência permitiu, antes da Conferência Nacional acontecer, aconteceram conferências regionais, ou seja, a gente teve pela primeira vez a conferência acontecendo, a discussão sobre ciência e tecnologia passando por todos os estados, então foi estadual, tiveram os regionais, para daí chegar à conferência nacional. A partir da construção entre as áreas específicas que foram discutidas em todas as conferências, começa o trabalho de elaborar a nova estratégia nacional de ciência e tecnologia. Então, nesse momento onde estamos, construindo a nova estratégia a partir dos insights e das discussões trazidas dentro da 5ª conferência, onde estamos todos dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Quais são os principais atores? Como eu comentei, tem o setor político, ele está o Ministério, são outros agentes do Poder Executivo que também tratam de ciência e tecnologia. O Ministério da Saúde tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. A gente tem o Ministério de Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que também atua diretamente com ciência e tecnologia. No Legislativo, a gente tem a participação da sociedade, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Nacional para o Progresso, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a gente tem indústria, enfim. Temos
agências de fomento, né, CNPq, FINEP e Embrapi são específicas, estão dentro do guarda-chuva do Ministério, ou seja, onde se toma essa decisão para seguir o dinheiro, os agentes de fomento vão aplicar o recurso acerca disso, e a gente tem os operadores, né, nós, enquanto Poder Executivo, não fazemos pesquisa, a não ser as unidades vinculadas do Ministério, que são dentro das organizações sociais, mas quem é o operador de ciência e tecnologia são aqui, as universidades, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, empresas, Fiocruz, que tem um setor que também faz isso. Então, acho que é o cenário geral. Não sei se eu conseguir passar, deixar claro onde nós estamos, o que fazemos e onde vai. Parece burocracia de governo, mas acho que é interessante, vai fazer sentido depois. E onde vem o dinheiro? Né? A pesquisa que é feita e desenvolvida, ela passa... Eu vou incorrer de talvez ter o dado errado, mas 85% das pesquisas em ciência e tecnologia no país e instituições vêm do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem uma coisa de empresa com subvenção econômica e aplicação direta, mas o resto sai todo do fundo do Ministério. E aqui eu fiz questão de trazer o gráfico. Se a gente olhar os valores de recursos aportados no ano passado, deste ano e a previsão para o ano que vem, isso é muita coisa. Por que isso é muita coisa? Porque nós tivemos um governo, o presidente Lula, quando assumiu, que trouxe o compromisso de não mais contingenciar o fundo. Hoje a gente tem a certeza de quanto vamos aplicar e a previsão de quanto ele vai arrecadar, o que permite a gente saber que para o ano que vem o fundo vai ter isso aqui só de não reembolsáveis. O fundo ele é dividido em fundo reembolsável e não reembolsável, é legislação. 50% vai para a taxa de juros abaixo, que aplica para a inovação com a taxa de juros menor, e 50% é não reembolsável, que é o que financia a pesquisa. Então, só o ano passado, em 2023, foram quase 5 bilhões e não reembolsável. Isso é maior do que os 4 anos anteriores, faltou aqui 2019. Os 5 bilhões do ano passado, em um ano foi investido mais do que nos 4 anos anteriores. E fica melhor. No ano que vem a previsão é de 10,3 bilhões. Foi já encaminhado para a lei orçamentária deste ano, né? Foi enviado em agosto, tem que ser aprovado para o ano que vem, mas a previsão é de nós termos 10,3 reembolsáveis e 10,3 também não reembolsáveis para a pesquisa. Então é muita burocracia, mas a gente tem dinheiro para receber para financiar a pesquisa. E o que tudo isso tem a ver com o que tem sido discutido agora sobre bioprospecção? Estava até conversando com a Cláudia, ela foi alvo, acho que talvez de alguns editais, conseguiu acessar alguns desses editais. A Política Nacional de Ciência e Tecnologia, ela não... Se a gente olhar, eu vou dar um passo atrás e tentar explicar. Se olharmos todos os países que têm um PIB alto, que são considerados países desenvolvidos, eles têm um investimento em ciência e tecnologia muito alinhado com o interesse do Estado. É assim que os Estados Unidos faz, é assim que a Europa faz. Não deve ser diferente para os países como nós, que temos uma condição agora de investir e temos que aplicar pesquisa no interesse do Estado. E quando digo interesse do Estado, é no que estávamos conversando, delimitado lá na quinta conferência, que envolve atuação da sociedade civil, envolve interesse de todos, como uma democracia deve assim o ser. E um exemplo disso é a aplicação dos recursos do fundo alinhados com outras políticas públicas do governo. Seja na Nova Indústria Brasil, através de Mais Inovação, que previu, a Nova Indústria Brasil tem uma das suas missões, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, ou seja, o Ministério de Ciência e Tecnologia alinhado com outras políticas do governo que permitem que a gente tenha um desenvolvimento estatal, porque recursos humanos e infraestrutura, que é um dos problemas sempre básicos na ciência e tecnologia, né, como sistema como um todo, você investir nisso garante que nós, enquanto Estado, enquanto Ministério, atuamos na formação básica e na pesquisa básica para que em algum momento ela seja desenvolvida, seja escalonável e adentre o SUS, que é o retorno para a sociedade. Esse é o interesse do Estado como um todo. Pesquisa direcionada para atender o interesse geral. Então, com base na missão 2 da Nova Indústria Brasil, o Ministério lançou ano passado um edital, né, ao todo foram 2,18 bilhões investidos nisso, mas na área da saúde especificamente, que nos cabe aqui, foram 2 de maneiras reembolsáveis, ou seja, para a saúde empresas conseguem acessar isso com recurso com juros mais baratos, mas para investir e que envolva pesquisa obrigatoriamente, e o resto dos outros 250 milhões para saúde e ICTs, ou seja, Institutos de Ciência e Tecnologia, que é o que permite o pesquisador, em parceria com os ICTs, acessar os recursos e promover a pesquisa.
Faltou o dado aqui, mas no público-alvo de ICTs, todas as propostas chegaram a 1,3 bilhões de reais. Isso quer dizer o quê? Que por mais que nós temos uma disponibilidade grande do fundo, não é o suficiente. Ou seja, a demanda qualificada desse edital aqui, 250 milhões, é nada para tudo que foi demandado. Ou seja, tem pesquisa acontecendo, precisa de recurso, temos que cada vez dar o passo maior. Isso aqui está em fase de seleção, não está público ainda, a FINEP deve trazer o resultado, se eu não estou enganado, se não ser essa semana, deve ser nas próximas. Mas é a FINEP que operacionalizou as chamadas, então em breve teremos. E é acerca dessa chamada que é o que nos traz até aqui. Envolveu IFAs. E IFAs tinha linha especificamente sobre IFAs verdes ou possibilidade de usar, acessar recursos públicos para bioprospecção. Então, é o que nos conecta, de onde veio o dinheiro, como ele é direcionado, como é que funciona o sistema e como é que chega na ponta para o acesso ao recurso para os pesquisadores. Cá estamos. Acho que eu estaria chovendo no molhado ou pregando para convertidos se eu explicar a importância de que nós temos que ter bioprospecção. O Brasil é um país único, mega biodiversidade. A gente tem 5 biomas, a gente tem uma capacidade gigantesca que nos coloca à frente, nos coloca como um país à frente de outros com essa capacidade. E aqui eu vou me permitir fazer o link sobre a biodiversidade. Enquanto o departamento também cuida de bioeconomia, ontem encerrou a última reunião presencial, que foi aqui no Rio, do grupo da iniciativa brasileira, a iniciativa de bioeconomia para o G20, foi uma iniciativa brasileira. Me passaram, acho que a Manuela comentou que ontem já leram os princípios, e eu vou trazer isso de maneira importante, porque o que foi a iniciativa e o que ela se conecta com aqui. Quando a gente fala de entender um país em desenvolvimento, a capacidade que nós temos de ter uma economia não mais linear para uma economia circular, a bioeconomia ela vem nos entregar um paradigma que vai tornar isso possível. Abrir novas atividades econômicas, ter ciência e tecnologia trazendo as possibilidades métricas para isso, e são duas grandes vertentes que eu acho que a bioeconomia permite, é acessar a nossa biodiversidade e transformar isso no sistema econômico circular que agregue valor para o país. Então foi nesse cenário que o Brasil propôs a iniciativa para as outras 19 economias, para as 20 maiores economias, que representam 80% da economia mundial e também representam 80% das emissões de gases de efeito estufa. Com base todo nesse cenário, foram aprovados 10 princípios que vão delimitar a ação da bioeconomia. O que conecta aqui com bioprospecção? Porque é utilizar os nossos recursos da biodiversidade seguindo princípios que vão garantir acesso, repartição de benefícios, que tem que incluir uma demanda social para ter participação e reparticipação da sociedade, usar ciência e tecnologia para cumprir esse objetivo. Então, isso se conecta também, e foi um grande avanço do Brasil conseguir passar isso de maneira consensual e unânime entre os outros 20 países. Voltando para a nossa biodiversidade, tudo isso aqui já existe, a gente já, enfim, não tem por que ficar explicando a importância novamente. Eu não sei, vocês devem acessar o CIBR, né? Acho que todo mundo aqui já tem conhecimento. CIBR, responsabilidade de manutenção na plataforma é do Ministério de Ciência e Tecnologia. É sempre uma briga conseguir, e é um nó que liga também para o GBIF, que é o Global Biodiversity Information Facility. Então, todas as nossas informações da biodiversidade são mapeadas e colocadas aqui, que permite acesso e dados abertos para os usuários. Trouxe até um dado, né, que também deve ser conhecimento de vocês. 70% de todos os medicamentos de moléculas pequenas são oriundos de moléculas naturais. Então, né, praticamente 70%. Que também é mais um subsídio afirmativo da importância da gente ter bioprospecção alinhado com a perspectiva ecológica de que devemos seguir com esse caminho, mas preocupados sempre com a sustentabilidade. E chega ao ponto, eu vou trazer um exemplo de como eu acho que é possível a gente fazer bioprospecção e dar o passo seguinte. Por que fazemos bioprospecção? Porque nós precisamos entender a nossa biodiversidade, todos os recursos que temos ali, e a capacidade disso entregar soluções para problemas que temos como sociedade. Esse é o objetivo de direcionar a pesquisa. Só que temos uma dificuldade, que acho que abrange não só a área da saúde, mas todo o sistema nacional, que é superar o ponto de
além da pesquisa, o que ela vai chegar para frente. Precisamos entregar algo que retorne para a sociedade. Vai ser um produto, vai ser uma tecnologia inovadora, vai ser um método, uma metodologia nova, um novo processo, enfim, como nós vamos direcionar. Esse Vale da Morte perpassa todas as atividades, inclusive a da área da saúde, dentro da perspectiva da bioprospecção. Então, uma das unidades do Ministério é o CNPEM. Não sei se todos aqui já conhecem. Creio que a maioria sim, ótimo. O CNPEM é uma organização social, ela é vinculada ao Ministério, ou seja, a gente que paga a conta, se é que assim dá para colocar, via contrato de gestão, mas ele atinge o objetivo, uma instalação aberta, acessada por todos os pesquisadores, e é o único luz-síncrotron de quarta geração no sul global. São só 3 aceleradores. Isso aqui é um acelerador de elétron, que tem vários feixes de luz, mas o de quarta geração, como este é único, é aberto e é com recurso público. E o CNPEM, dentro da sua estrutura, são outros, né? A gente tem o Sirius, a gente tem que é esse aqui, tem o de biotecnologia, o LNBR, o de biociências, que é o LNBio, e tem o de nanopartículas, o LNano, além de uma escola vinculada. Tudo isso faz parte do complexo. O que eu vou trazer de exemplo acontece, uma pesquisa que acontece em parceria com o de biociências e o de biotecnologia, que é um sistema, são os laboratórios que usam a luz síncroton dentro do CNPEM. Eles conseguiram desenvolver uma metodologia capaz de acelerar o desenvolvimento de drug discovery a partir de moléculas da biodiversidade. Acho que um ponto importante de comentar, aqui no cantinho, cadê? Aqui em cima, vai também ser criado, está sendo construído já, o primeiro laboratório de nível contenção máxima, o NB4, de contenção de risco biológico 4, no sul, na América Latina, desculpa, na América do Sul. O México tem um. É o primeiro do mundo que vai ser ligado a uma luz síncrotron. Como eles estão fazendo isso acontecer, eu que não sou físico, acho maravilhoso, mas vão fazer acontecer. Investimento de 2 bilhões de reais para tirar isso do papel. A estimativa fica para 2026. Uma instalação de pesquisa, para uma instalação enorme de pesquisa com 3 luz síncrotrons direcionadas, capaz de fazer a análise a nível molecular de qualquer vírus ou patógeno de contenção nível 4. Só a gente para fazer isso, isso é maravilhoso. Vai ficar pronto e vai ser laboratório aberto para acesso à comunidade acadêmica. Enfim, trazendo para o ponto de bioprospecção, o que o CNPEM conseguiu fazer? Com toda na parte de estrutura, eles são uma estrutura gigantesca, com uma rede de pesquisa grande também, eles têm uma coleção química de quase 200 mil compostos, 7 mil deles são de recursos da biodiversidade. Então, foi bioprospecção que aconteceu, levantou as moléculas e eles têm isso guardado. Tem isso guardado com acesso e, enfim, 100% automatizado, fica registrado o banco de dados deles. E o que trouxe, que eu acho que é o pulo do gato, que conseguiu fazer, que é um modelo que talvez possamos nos espelhar. Desenvolveram um método para fazer o drug discovery a partir, então, daquelas 7 mil moléculas, que o banco vai aumentando, capaz de levar ao descobrimento de novas moléculas com resultados terapêuticos. Hoje, eles têm... Quando está em CNP aqui, é porque ele não são moléculas ainda liberadas, porque estão em fase de registro de propriedade intelectual, mas nós temos 2 moléculas já em fase 3 do Discovery e uma em fase 4, ou seja, com os TRLs já capazes de permitir seguir para um escalonamento e fases em testes pré-clínicos, testes clínicos. E os pré-clínicos eles também conseguem fazer em certo grau. E qual que foi a capacidade? Fazer a bioprospecção, e aí eu vou ter que usar dado, porque eu também não lembro tudo de cabeça, mas o sistema automatizado deles permite fazer análise de 100 mil diariamente de 10 mil moléculas no screening. Um retorno é uma média de 100 moléculas com bioativas, ou seja, em um dia, de 1 a 2 dias, eles conseguem fazer o registro da primeira bioatividade da molécula. Após isso, a otimização costumava demorar de 3 meses para cada molécula para você conseguir ter a estrutura dela. Com o CNPEM, com a luz síncrotron, eles conseguem reduzir isso de maneira muito rápida, porque são vários laboratórios, vários feixes de luz
para pesquisa. Então, em 24 a 48 horas é possível ter o hit já, a molécula determinada em 3D em imagens, a estrutura bem delimitada. Aí você segue as outras etapas aqui. Isso a base da biodiversidade, o que leva a ter o descobrimento, a desenvoltura para chegar a novas moléculas bioativas com capacidades para câncer, para doenças, para diabetes, doenças infecciosas, cardiovasculares, enfim, dor e inflamação. O que isso tem a ver com bioprospecção? Dinheiro público gerado num processo que permite, além da bioprospecção, entender as moléculas que estão lá, são bioativas, como é que eu caracterizo ela, mas como é que eu levo isso para frente, para isso se tornar um produto. Esse acho que é o pulo do gato que o CNPq conseguiu fazer. Isso não foi trivial, isso não foi óbvio. O CNPq já tem quase. A Luz Síncroton primeira foi em 92, então agora já estão há mais de quase 30 anos conseguindo chegar no modelo experimental que permite o Brasil ter a capacidade de pesquisar sobre biodiversidade, extrair suas moléculas e levar ao desenvolvimento de produto. Isso é a solução para tudo que vai fazer em bioprospecção? Não. É muito maior. Estamos falando de um centro compartilhado, né? Essa rede já estabelecida que o CNPq atua diretamente com as comunidades locais. A gente teve a colega Cristiane falando como é importante. Sim, a gente tem que acessar conhecimento tradicional. A ciência, quando usa isso, tem que reconhecer e repartir benefícios depois. Mas é o que me leva a alguns desafios que eu, enquanto gestor público, identifico. O CNPq custa, um contrato de gestão para o Ministério, é dado público, não tem problema. Quase 1 bilhão por ano só para manter a estrutura, são 900 e poucos milhões de reais. Sem contar as estruturas que estamos construindo no NB4. Isso é muito dinheiro, claro, um centro nacional de pesquisa, assim funciona, mas ele custa muito dinheiro. Para a gente ter um programa nacional de bioprospecção, não basta ser feito numa instituição, tem que ser feito em rede, a gente tem que ter outros setores, a gente tem que otimizar a infraestrutura, mas a gente tem que ampliar. E os modelos de financiamento que nós temos, via de regra, são chamadas públicas, encomendas tecnológicas ainda são pequenas, e eu não acho que seja o suficiente. Qual é o resultado? Eu não tenho um resultado específico. Senão, se todas as minhas ideias passarem, o TCU me condena muito rápido. Mas é esse o ponto, a gente pensar em novas alternativas de modernização de modelos de financiamento. Uma chamada pública, eu trouxe resultado para vocês da FINEP, foi lançado ainda em 2023, está em processo de seleção e vai ser contratado este ano, talvez com início das atividades ano que vem. É bastante dinheiro, mas é um sistema que talvez não traga a efetividade que se precisa para algumas ações. Se é suficiente, não que chamado seja ruim, não é assim que funciona, não estou neste ponto, mas é pensar em sistemas que possam ser mais ágeis ou atender a interesses do Estado de maneira mais rápida. Se passarmos por uma situação de pandemia, novamente, chamadas públicas não resolvem um estado de emergência. E a gente precisa de pesquisa acontecendo de maneira rápida. Como que a gente moderniza isso? Então é uma pergunta que eu acho que temos que sempre continuar pensando em como a gente consegue ter dinheiro público mais eficaz, com resultados mais eficazes, aplicação mais direta, mantendo sistemas de controle como é com dinheiro público. Estabelecimento de redes para compartilhamento de infraestrutura de dados, é isso que eu comentei. A gente tem muita estrutura que ainda talvez não seja subutilizada, como a gente tem estruturas que já estão sobrecapacitadas. Ixi, eu falei que eu ia ser mais rápido, no fim já estou quase terminando. Mas esse é o último slide. Todo financiamento público deve estimular a criação de redes. A pesquisa em redes, ela traz mais resultados, ela compartilha a infraestrutura, ela otimiza. Então, sempre fomentar isso. Outro ponto, eu trouxe que o CNPq, acho que é muito bom que eles fazem, é toda a pesquisa feita no CNPq segue BPL e BPF mesmo nos estágios de Drug Discovery. Isso custa muito dinheiro. Quem faz pesquisa clínica alinhada, ou pesquisa de Drug Discovery, especialmente pesquisa clínica também, pré-clínica, com base regulatória feita em BPL e BPF, custa muito dinheiro. Só que se a gente não fizer uma pesquisa já seguindo regramento regulatório, você chega no escalonamento, você tem que voltar à pesquisa, é mais do que o dobro investido. Incluir cultura regulatória, legislação, em todos os momentos da pesquisa, acho que consegue trazer um direcionamento muito grande. Amadurecimento tecnológico dos projetos de pesquisa nas ICTs.
Passar da pesquisa de bancada, que é o ponto, passar a capacidade de ter escalonamento, passar a prova de conceito e seguir escalonamento produtivo. Superação de gargalos tecnológicos e infraestrutura. Acho que não só gargalos tecnológicos, formação de recursos humanos também. A Manuela comentou fuga de cérebros. Eu costumo sempre usar uma analogia que, quando eu tento convencer as pessoas a liberarem dinheiro para as aplicações que envolvem formar recursos humanos, que às vezes é difícil, as pessoas não entendem, digo, sabe quanto custa com um espectrofotômetro de massa? Muito dinheiro. Você deixa no laboratório, você não vai deixar a porta aberta. Você tem um mecanismo de controle para ninguém roubar. Sabe quanto custa formar um doutor no país, no Brasil? Para cofres públicos. Estou falando de uma média geral, não depende de cada área de atuação. Quase 1,5 milhões de reais, contando que ele tenha feito desde faculdade pública e o doutorado também. A gente não tem mecanismo de controle para segurar essa pessoa no país. É dinheiro, a gente forma um pesquisador muito bom e deixa ele livre para ser disponibilizado no mercado, normalmente fora do país. Como Estado, não vale você criar mecanismos para que a pessoa consiga fixar e manter a pesquisa aqui? Então, também envolve superação de gargalos tecnológicos e recursos humanos. Aproximação de ICTs e empresas, pesquisa feita para ter um retorno, então faz muito sentido se aproximar com as empresas para que elas percam a visão de que a pesquisa não segue um fim. Pesquisa no Brasil, sim, ela tem um objetivo, e o pesquisador também tem uma capacidade de entender que a pesquisa dele tem que chegar a um produto final, tem que dar um retorno toda a pesquisa, tem que chegar a um produto, tem que chegar a um resultado para a sociedade que resulte, o produto chegue no mercado. Faço bioprospecção, todos os biomas, para quê? Para permitir a conservação, entender o que acontece. Mas que eu também tenha um produto na base disso no mercado, com retorno de benefícios para comunidades locais tradicionais. Se eu não bati o tempo nos 30 minutos, foi quase, né? Gente, era